agora você está ao vivo. Muito bem. Você está me vendo, Serginho? Muito bem, já tem pessoas entrando aqui, né? Bruna, Fifi, né? Muito obrigado. Eula, né? Tá, muito obrigado. Eu vou desligar para começar aqui, tá? Obrigado, Serginho. Tchau. 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 Boa tarde a todos, né? Enfim, gostaria que vocês se comunicassem, se estão me ouvindo direitinho, se está vendo, se está tudo certinho, né? Parece que sim, já tem gente colocando um oi, já tem gente dando um adeuzinho, boa tarde. Então, acredito que vocês estejam me vendo certinho, tá? Estão me ouvindo também? Enfim, boa tarde. Então, tá bom, né? Muito bem, então começamos aqui, já deu 15 horas e 1 minuto. Boa tarde novamente a todos que estão chegando, creio que no processo outros entrem também, né? Enfim, e assim, vamos lá para mais esse nosso encontro, hoje dia 5 de maio, terça-feira, e hoje nós vamos falar sobre Emílio Pucci, essa casa de moda de grande tradição de Florença, na Itália, tá? Eu vou só falar algumas coisinhas, né? Então eu vou me pronunciar durante um determinado tempo. Depois, né, o máximo de tempo que uma live dura é de 1 hora, portanto, né, quando der lá os seus 45 minutos, né, eu desligo, tá? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Por favor, vocês mandem as perguntas por essa interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, né? Na barra tem uma interrogação, vocês clicam, perguntam que eu vou receber. E no final, quando eu abrir as perguntas, né, eu respondo as que der tempo, né, a essa altura da história, né? Enfim, então muito obrigado a todos, né? Enfim, vamos lá. E lembrando, tá, que hoje é o nosso terceiro momento, na quinta-feira é o nosso quarto e último momento, né, com exatamente uma live aula sobre Louis Vuitton. E hoje é Emílio Pucci, tá? Essa grande casa italiana. Então vamos lá, né? Emílio Pucci, né, é de família muito tradicional na Itália, de longa data, família de aristocratas desde o final da Idade Média, e que se fizeram especialmente durante o período do Renascimento, exatamente naquele momento que Florença vinha sendo, tá, o grande epicentro não só da Península Itálica, não só da Europa, mas mundial, dentro das premissas que assim foi denominado de Renascimento, ou seja, né, valorizando, né, um novo momento dentro de fundamentos humanistas greco-romanos, né, depois de um longo período assim denominado de Idade Média, tá? E consequentemente vai haver uma mudança significativa em absolutamente tudo, na arquitetura, nas artes, na literatura, tá? Na maneira de pensar e uma série de outras razões. Então vale lembrar que nesse momento, principalmente na arquitetura, né, lembrando que Florença é a República de Florença, nesse determinado momento, né? Enfim, então, a Península Itálica não era Itália, como nós assim a conhecemos, Itália, só vai ser a partir de meados do século XIX, quando Vítor Emanuel II vai unificar aí as cortes da Península Itálica, né? No sentido aí de uma nação como nós assim conhecemos, né? Então, dessa forma, a República de Florença foi tremendamente importante, que ali aconteceram exatamente os primeiros passos de todo este fundamento que veio a ser chamado de Renascimento, né? Lembrando que ali era uma efervescência a toda prova, né? Especialmente, né, duas famílias se disputando, né, que eram os Borgia, né, exatamente os Médici, no que diz respeito, tá, a papas para a igreja, a poder financeiro, a comércio, a patrocínio das artes e assim por diante, tá? Enfim, e a família Pucci já estava presente, inclusive, né, com o seu palácio. Palácio, esse nome de uma construção, tá, especificamente desse período assim determinado, pela própria história, que, tá, tem uma característica muito curiosa, tá, que são, digamos, cubos, tá, ou paralelepípedos bem sólidos, né, com muitas janelas, mas no segundo, no terceiro pavimentos, não na parte de baixo, por questão de segurança, uma porta de entrada e as janelas a partir de cima, exatamente dentro de uma nova proposta arquitetônica, diferente daquela realidade do estilo gótico, da estética do gótico, que caracterizou o período aí da Idade Média, tá? Da segunda parte da Idade Média, né? Enfim, e a família Pucci, né, poderosa nesse sentido, pertencente a esta cidade e a esta sociedade,
tem o seu palácio, que daqui a pouco nós vamos ver algumas imagens aqui desde longa data. Tá? Enfim, então isso, tá, é o contexto da família Pucci, que vem aí de longo período até chegarmos no século XX, quando o Emílio Pucci, que já nasceu, tá, com título, então, o Marquês Emílio Pucci de Barcento. Enfim, ele já nasceu com título aristocrático. Tá? Ele nasce em 1914, no ano que iniciou a Primeira Guerra Mundial, e vai morrer em 1992. E ele acaba entrando para a moda de uma maneira muito inusitada, muito até mesmo imprevisível, tá? Que daqui a pouquinho eu mostro algumas imagens para contextualizar, ilustrar melhor essa questão toda. Tá? Então, Emílio Pucci, né, ele vai estudar ciências políticas. O pai dele era de origem russa e a mãe italiana. E Emílio Pucci nasceu na cidade de Nápoles. Né? Enfim, ele foi estudar na Geórgia, na antiga, na extinta União Soviética. Depois ele foi para os Estados Unidos também estudar ciências políticas e depois estudou também ciências políticas na própria cidade de Florença. Né? E ali, né, ele acabou se fazendo. Tá? Imagine que Emílio Pucci, tremendamente corajoso, tremendamente ousado em praticamente tudo, ele entra como oficial da aeronáutica italiana em 1938. Inclusive, ele participa da Segunda Guerra Mundial como piloto. Né? Enfim, era uma pessoa tremendamente corajosa e enfrentou aí até mesmo a própria Segunda Guerra. Né? Enfim, terminada a guerra, né, ele, né, enfim, lá estava, e numa determinada situação, exatamente em 1947, quando jovens, né, da equipe da Olímpica da própria Itália, eles vão para uma estação de esqui na Suíça, né? E Emílio Pucci vai junto. E Emílio Pucci acaba desenhando uma roupa de esqui para uma das participantes, né? Enfim, ele não era absolutamente nada da moda, pelo contrário, né? Era um cientista político, era um aviador, né? Mas, enfim, ousado, interessado por diversas outras questões, outras realidades, ele acabou desenhando, tá, uma roupa, e essa roupa, né, fez um sucesso danado. Inclusive, quem estava na estação de esqui também na Suíça era, tá, uma fotógrafa da Harper's Bazaar norte-americana. E ela fotografa essa moça usando, e na sequência, tá, acaba que no ano seguinte, 1948, a própria Harper's Bazaar vai fazer um editorial com as roupas deste senhor, que nem era da moda, chamado Emílio, né, que foi o primeiro nome da sua marca, assim como ele usou, nem usou o sobrenome, usava Emílio, e vai fazer um tremendo sucesso nos Estados Unidos, né, especialmente pela praticidade das roupas e também associado à questão da prática esportiva. E dessa maneira, Emílio Pucci acaba se enveredando pelo mundo da moda de uma maneira inusitada, não que tivesse sido prevista ou que tivesse sido intencional da sua própria parte, né? Enfim, então dessa forma ele se enveredou pela moda e vai participar de uma série de processos de formatação da moda italiana. Vale lembrar uma outra coisa muito interessante. A moda italiana, ela não é tão antiga como nós assim pensamos. Tudo bem que Roma já tinha definido muitas coisas, né? Os próprios etruscos que antecederam os romanos já tinham definido também a própria essência da roupa romana, as joias etruscas maravilhosas. No período do Renascimento, muita coisa veio da Península Itálica, de diversas cortes, de diversas repúblicas ali, sem marcas de dúvida, né? E é mais ou menos nesse período, né, como eu já disse algumas outras vezes, e digo isso com muita regularidade nas minhas aulas regulares aí nas escolas, né, que é o período que a formatação do conceito de moda está acontecendo, há mais ou menos o quê? Uns 500 e poucos anos atrás, né? Enfim, então a Itália, que nem era Itália, né, mas as cortes da Península Itálica, como Mantua, tá, como Veneza, como diversas outras, já definiam diversas coisas relacionadas a essa realidade do mundo da moda, tá? Enfim, tá? Na moda, na sua essência e de nascimento, né? E com isso, tá? A moda depois ela acaba sendo, tá, levada especialmente por Luís XIV para Paris, para a França, Versalhes em especial e Paris, né? E a moda ganha muito mais características ou ganha muito mais vínculos
com a tradição francesa. Sabemos disso ainda hoje. Lembrando que as cortes da Península Itálica e a Espanha já tinham definido muitas questões relacionadas à moda. Mas depois aí, tá, da segunda metade do século XVII, Luís XIV leva para a França e a França vai manter essa tradição, diga-se de passagem, até hoje. Tá? Porém, tá, o que acontece? Tá? A moda italiana, em teoria, ela vai nascer mesmo com essas contribuições, mesmo com as contribuições dos artistas futuristas no princípio do século, que fizeram um manifesto para a indumentária, primeiramente até masculina e depois feminina, mas ela, em teoria, vai nascer em 1951. Por qual razão? Tá? Enfim, eu vou começar a passar as imagens para que possamos ilustrar e entender melhor tudo isso que eu complementei e falei aqui, tá? Muito bem, então vamos lá, né? Aqui, esperando entrar as imagens. Enfim, tá? Deixe-me chegar lá, né, na imagem primeira, para que eu possa mostrar aqui para vocês, né? Muito bem, tá? Então, nós temos aqui uma imagem do próprio Emílio Pucci nessa montagem, tá? Com, tá, uma estampa característica do seu repertório, estampas geométricas, estampas com linguagem orgânica, estampas multicoloridas. Essa é a grande identidade da marca Emílio Pucci, tá? Enfim, não foi à toa que ele recebeu a alcunha de o príncipe das estampas. Foi e ainda é a sua grande identidade no mundo da moda, tá? A estamparia, tá? E aqui, aquilo que eu havia comentado, né? O próprio Emílio Pucci ajudando, tá? Uma moça, uma amiga, tá? A usar uma roupa de esqui numa estação na própria Suíça, né? Enfim, então, aí em 1947, com a equipe olímpica da Itália, ele começa, tá, involuntariamente a se projetar no mundo da moda. Depois ele acaba realmente se enveredando e vai fazer aí exatamente a Casa Pucci, né? Aqui uma outra foto da moça também com outra roupa de esqui, sem o casaco, mas com a blusa de baixo e assim por diante. E aí, no mesmo ano de 1949, no ano seguinte, isso foi em 47, a roupa de esqui, no ano de 49, ele já vai abrir, tá, uma, né, marca com o próprio nome Emílio, tá, e especialmente, tá, vai estar vinculado, inclusive, tá, na ilha de Capri, vai fazer desfiles em Capri, né, como nós estamos vendo aqui, o próprio Emílio, tá, e com isso, tá, uma coleção de verão, ele vai acabar se impondo consideravelmente, ainda em 1949, tá? Aqui é uma imagem da ilha de Capri, né? Enfim, tá? Que era exatamente o nome da sua, associado à Marina de Capri, o nome da sua marca, né? E com isso, tá? Voltamos aqui para Florença, exatamente no Palazzo Pucci. Então, essa imagem que vocês veem aí é exatamente o palácio da família Pucci, né, desde o final da Idade Média e do período do Renascimento. Aquilo que eu havia comentado, esse é o típico estilo renascentista italiano, né, uma porta de entrada e janelas mais acima. Tem até janelas no primeiro pavimento, mas prestem atenção que são janelas mais altas. Enfim, tá? Isso tudo por questão de segurança, que era uma estratégia relacionada à arquitetura desse determinado momento. Esses sólidos, esses famosos palácios, né? Imagine, por dentro eles são tremendamente amplos, maravilhosos dentro da estética da própria arte renascentista, né? E normalmente com um pátio interno. Esses pátios internos dentro desses palácios era exatamente para a pessoa ficar, né, mais, né, tranquilamente dentro da sua casa, né, com, né, muitas vezes uma entrada de sol, tá? Isso tudo vem das construções, vem por influência das construções árabes, desde que o europeu foi até ao Oriente com as cruzadas e vai trazer muitas referências, né? Então, é comum esses pátios internos que daqui a pouco eu mostro aqui para vocês também. Então, vejam aqui o grande salão, o salão principal do Palazzo Pucci, né? É esse que está aqui, com essas pinturas, né, maravilhosas, dentro de toda essa estética do Renascimento italiano, né? Falamos Renascimento italiano, mesmo sem ser a Itália ainda, né? Aqui, só para vocês complementarem, verem como questão de situação, né, de contextualização, este é o teto exatamente deste grande salão, do salão principal do Palazzo Pucci, onde normalmente aqui acaba ficando um auditório,
determinados momentos, há eventos que eles colocam cadeiras, né? E muitas vezes até desfiles e exposições acontecem aí. Porque Emílio Pucci, depois que ele abriu, tá? Resolveu entrar no próprio ramo da confecção, tá? Vale lembrar que ele confeccionava exatamente aí, no próprio Palácio da Família. Então, as coisas eram todas comercializadas, criadas exatamente aí. Tá? Enfim, e ele vai se fazendo, vai se fazendo. Vale lembrar que a Europa tinha saído de uma Segunda Guerra Mundial, com situações bem delicadas, né, econômica, social, enfim. Tá? Esse ano de 47, que vai ser o ano que Emílio Pucci vai involuntariamente, quer dizer, intencionalmente faz uma roupa, mas não que ele tivesse a intenção de entrar para o mundo da moda, vai fazer aquela roupa que eu mostrei para vocês ali agora há pouco, aquela roupa de esqui. É o mesmo ano que Dior está propondo o New Look, tá? Ou seja, tá? Um resgate da feminilidade com saias rodadas, né? Cintura marcada, ombros delineados, né? E Emílio Pucci propondo uma roupa completamente fora de uma realidade, inclusive. Tudo bem que era uma roupa de esqui com uma calça comprida, né? E uma roupa muito prática, muito funcional, comparada a outra realidade, especialmente advinda da moda francesa. Tá? Muito bem, então aqui mesmo Emílio fazia as roupas, Emílio comercializava o teto, como eu já havia mostrado. Aqui uma das laterais, né, desse Palazzo Pucci, né, em Florença. Né? E aqui, como eu havia dito, né, o salão interno, onde ainda acontecem exposições. Aqui vejo que é uma fotografia atual, obviamente o prédio é de ordem histórica, mas o que vemos aqui exposto é de características mais atuais, né? Enfim, e até mesmo exposições que são feitas no espaço, né, do Palazzo Pucci, né? E com certeza, tá, um prédio histórico, magnífico, dentro de características de ordem histórica da arquitetura, de processo social, né? E vejam que, inclusive, o Palazzo Pucci fica na Via Pucci, Via de Pucci, na Itália, né? Olha que interessante. E, exatamente dessa esquina, olha o que pode ser visto, né, do próprio Palazzo Pucci, né? Exatamente o campanário da Catedral de Santa Maria dei Fiori. Santa Maria dei Fiori, né, uma edificação que entrou para a história da arquitetura, especialmente quando Filippo Brunelleschi vai conseguir fazer uma cúpula no Ocidente. Não se sabia, tá? Havia um tambor gigantesco, octogonal, aberto, e não conseguiam fechar. Até que Brunelleschi, um grande arquiteto, um grande matemático, ele conseguiu, conhecendo inclusive as técnicas de edificação da estética gótica, ele conseguiu projetar uma cúpula, tá? E consequentemente, né, tem lá o conjunto arquitetônico, a Catedral, Santa Maria dei Fiori, na frente exatamente o batistério. O batistério não era construído dentro da edificação porque crianças, mesmo inocentes, só podiam entrar na igreja, né, depois de batizadas, né? E do lado, né, que é um conjunto arquitetônico de 3 elementos, né, nós temos o campanário, que é esse que aqui está. Campana, em latim, significa sino. Campanário é a torre do sino. E esse campanário foi simplesmente desenhado e projetado por Giotto, esse grande artista do final da Idade Média e do princípio do Renascimento. Então, Pucci, né, via isso com regularidade da própria residência da sua família de longa data. Imagine, aqui você, do Palazzo Pucci, vendo o batistério e, tá, a própria cúpula da Santa Maria dei Fiori, né? Exatamente nessa catedral, nesse período do Renascimento, onde Savonarola fazia aí os seus discursos que assustava a todos, tá? Inclusive, tá, a próprio Michelangelo. Ele se assustava com os discursos de Savonarola dentro das propostas, né, do que esse monge, né, dominicano falava a respeito de ética, comportamento, espiritualidade, uma série de outras coisas, tá? Enfim, então Emílio Pucci cresceu, tá, num berço das artes sem igual, incomparável essa qualidade de ordem estética e tudo mais. Não é à toa que ele vai ter um senso estético tremendamente apurado, tá? E imagine, tá? Vejam vocês nessa imagem, né?
é uma janela do Palazzo Pucci. De dentro, olha o que se vê pela janela. Exatamente, a cúpula de Brunelleschi, né? Enfim, na realidade, a cúpula é o espaço interno. O espaço externo chama-se zimbório, o nome correto. E entre a cúpula e o zimbório, há um espaço que, inclusive, você pode passar, né? E tem os óculos, que vão entrar luz e ar para a pessoa circular, até chegar lá em cima e ver essa cidade de Florença inteirinha. Então, das janelas do palácio, tem-se essa visão, tá? Enfim, então, o que acontece, tá? Então, contextualizei essa realidade de Emílio Pucci e vamos, tá? A este senhor que aqui está, chamado Giovanni Battista Giorgini. Este senhor é tremendamente importante para a história da moda italiana e, por extensão, para a história da moda mundial. Quem foi Giorgini? Tá? Ele era um senhor também marquês, né, da cidade de Florença, tá? E ele vendia objetos de decoração, objetos de artesanato, tá? De tradição italiana, principalmente florentina, para as lojas de departamento em Nova York. Chapéus, objetos de palha, enfim, a Itália, tá, até a Segunda Guerra, tinha se projetado com o quê? Especialmente com cinema, tá, com a arte, que já vem de longa data, não resta a menor dúvida, né, com a culinária, mas não ainda na moda. Este senhor, né, foi aos Estados Unidos, né, Nova York, e quando ele volta de Nova York, de navio, tá, para a Itália, ele conhece uma jornalista de moda que tinha ido aos Estados Unidos para documentar uma série de questões, né? E durante uma longa viagem de navio até singrar os mares, sair da América do Norte e chegar, né, exatamente no continente europeu, né? Ele conversou muito com essa jornalista e ficou curioso pelas questões da moda, né? Enfim, tá? E aí o que ele faz? Ele resolve ser um promotor também da moda italiana. E em 1951, logo depois da sua viagem, ele resolve convidar os grandes nomes da moda da italiana para fazerem um desfile, né, chez lui-même, né, ou seja, na própria casa dele, né? Imagine, tá? Giovanni Battista Giorgini, né, era de família tradicional, com título também aristocrático, enfim, dessa maneira ele vai convidar especialmente os nomes, né, de Roma. Não eram só romanos, mas por que razão? Porque Roma, sendo a capital política, Roma tendo também ali o Vaticano, Roma, tá, tendo o cinema, tendo a tradição da culinária, havia, tá, não só políticos e pessoas, artistas do cinema que frequentavam especialmente Roma, tá? E aí o que ele resolve fazer? Convidar esses nomes de Roma, da moda romana, para desfilar em Florença. E a partir de então, ele desloca, tá, o epicentro da moda italiana de Roma para Florença, exatamente a partir de 1951. E ele vai fazer um grande desfile no próprio jardim da sua casa, no ano de 1951. E aqui estão os participantes, né? Este que eu coloquei numa ovalzinha branca mais à esquerda, apesar de ter uma opção de nome passando aqui, né, é exatamente o Emílio Pucci. E aí são os nomes que participaram deste desfile, que foi aí, digamos, a certidão de batismo da moda italiana, em 1951. Enfim, foi um desfile feito especialmente para compradores norte-americanos e alguns convidados que tinham em torno de 300 pessoas presentes, né? Emílio Pucci desfilou, né, mesmo não estando em Roma, mas os principais nomes a este momento das casas mais tradicionais estavam em Roma, como as irmãs Fontana, né, Sorelle Fontana em italiano, como o próprio homônimo ao Emílio Pucci, mas era o Emílio Schubert, né, como inúmeros outros homens, Fabiani, né, que estavam presentes, né, que é a equipe que desfilou aí em 1951. Tá? Enfim, e aqui uma foto exatamente deste evento nos jardins, tá, do Palácio, tá, de Giovanni Battista Giorgini, na residência dele. Tá? Então imagine que aí o sucesso foi incrivelmente fantástico. Agora, se nós analisamos, se nós percebemos bem, tá, as imagens que aí estão dessas roupas, né, vê-se nitidamente que é, tá, uma influência totalmente da moda francesa. Nós não podemos negar, né? É aquele padrão estético da cintura marcada, da saia rodada, que Dior lançou em 1947, que foi assim nominado de New Look, e que influenciou a moda em todos os outros países da Europa,
América do Norte, América do Sul, enfim, o mundo ocidental bebia na fonte da estética de Dior, né? E Dior foi o grande nome. Se Dior encurtava um pouco, se Dior fizesse a saia lápis, o que fosse, tá? Todos iam na onda. Dior teve um intervalo de tempo muito curto, ele teve essa projeção na moda durante 10 anos. Ele começou aí com a sua casa em 47 e morreu em 57. Depois, né, como já tivemos até o nosso primeiro encontro, que foi sobre Christian Dior, que eu falei até melhor aqui, o encontro pelo Shopping Cidade Jardim, né? Então, dessa maneira, tá, a gente vê essa realidade. E Emílio Pucci, de certa forma, bebia nessa fonte estética porque era o gosto, apesar de suas propostas iniciais serem tremendamente mais práticas, mais funcionais, mas era o gosto predominante da moda feminina nesse intervalo de tempo, né? No mesmo ano de 1951, né, para um segundo desfile, né, nesse mesmo ano, né, houve tanto sucesso daquele primeiro desfile promovido por Giovanni Battista Giorgini, né, que ele, né, resolveu ir para a famosíssima Sala Bianca do Palazzo Pitti, também em Florença, né? Enfim, lá perto do Giardino di Boboli, maravilhoso, e ele fez o desfile com estes nomes, né, que estiveram presentes. O próprio Emílio Pucci desfilou, tá, para Giorgini nesses eventos, nesse promotor da moda italiana, tá, até 1967. Depois ele resolve sair e fazer os desfiles solo, tá? Enfim, então aqui uma imagem desse primeiro desfile na famosíssima Sala Bianca com seus lustres de cristal. Aqui uma foto da Sala Bianca do Palazzo Pitti, ela totalmente vazia, onde aconteceram esses desfiles badalados, aconteciam, tá? Enfim, hoje inclusive tem um museu de moda no Palazzo Pitti, tem um museu da prataria, tá? Enfim, do lado tem o Giardino di Boboli, maravilhoso tudo isso aí em Florença, tá? E assim, Emílio Pucci, né, encontra a sua identidade de fato através das estampas multicores, né? Enfim, dos motivos geométricos, dos motivos orgânicos, e ele começa a trabalhar com essa identidade própria, né? Obviamente acompanhando, tá, aquela ideia de uma roupa mais prática, de uma roupa mais funcional, que inicialmente ele também fazia para esqui, depois ele entra numa moda urbana de fato, né? E aqui nós já temos uma imagem do próprio Emílio Pucci, né, estudando aí as propostas de cores, a proposta dos motivos, dentro do próprio Palazzo Pucci, onde tudo acontecia, tá? Então imaginem vocês, né, que nós temos essa realidade, ele discutindo motivos, discutindo cores com sua equipe para fazer as respectivas aí coleções, tá? E muito bem, e aí onde que Emílio Pucci vai fazer as fotografias do seu trabalho? Exatamente no telhado do Palazzo Pucci, tendo ao fundo, né, a Santa Maria dei Fiori, né? Enfim, ainda aí no final dos anos 50, vejo que está todos dentro de uma estética associada a uma saia rodada, tá? A uma cintura marcada, que era o padrão vigente do gosto da moda feminina nesse intervalo de tempo, né? Enfim, mas, né, com o passar do tempo, enfim, tá, vindo aí dos anos 1960, tá, a imposição da moda jovem, né, vindo aí, tá, o primeiro grande momento do prêt-à-porter, o grande consumo, tá, ele vai nadar a braços largos, que era exatamente com esta linguagem que ele se identificava. Então, imagine vocês, né, que a moda italiana nasce de uma maneira sofisticada, muito luxuosa, tá, sem dúvida alguma, dentro daquilo que foi chamado de alta moda, que seria a correspondência da alta costura exatamente na Itália, porque a alta costura é uma marca registrada, é um patrimônio cultural parisiense, tá? Mais do que francês, ele é específico de Paris, tá? Essa realidade, né? E a moda italiana nasce com essas características da alta moda, mas com o passar do tempo, né, migra para Florença, tá? Esses compradores norte-americanos, o prêt-à-porter se formatando cada vez mais, a moda italiana acaba, tá, vendo a sua vocação especialmente para o prêt-à-porter, mas é um prêt-à-porter de luxo,
E ainda assim, sim, existem aí as marcas da Itália, as casas que fazem a alta moda, mas a grande realidade é esse vínculo com o prêt-à-porter associado ao design, que a Itália é muito forte, essa produção serializada, né? Enfim, e depois, né, a partir dos anos, especialmente finalzinho dos anos 70 e anos 80, Milão rouba a cena de Florença. Então a moda italiana começa em Roma, depois migra para Florença e depois para Milão, onde hoje Milão é uma das capitais aí mundiais da moda, né? Dividindo espaço com Paris, com Londres, com Nova York, com São Paulo, enfim, os grandes centros lançadores de moda, né? Às vezes nem sempre a capital da moda é a capital política, como é o caso de Milão, como é o caso de Nova York, como é o caso de São Paulo, né? Enfim, porém, nós temos essa realidade, né, de Emílio Pucci, na linguagem da moda dos anos 50 e nos anos 60, né, ele continua fotografando no telhado do Palazzo Pucci, tendo ao fundo nada mais, nada menos, né, do que Santa Maria dei Fiori, a cúpula de Brunelleschi, tá? Esse prédio, essa edificação que faz parte da história mundial da arquitetura, tá? Enfim, tá? E assim as coisas vão acontecendo. Imagine, né, Emílio Pucci, né, muito vai também desenvolver a calça capri, fazendo esses desfiles, lançando, né? Muitas vezes estampada ou lisa, né? Imagine, tá? Sendo, né, o príncipe das estampas, a estampa é a sua marca registrada. E obviamente que ele vai fazer estampas para praticamente tudo, tá? Blusas, camisas masculinas também, especialmente ele usava, né? Calças compridas, lenços, famosíssimos os lenços da Casa Pucci, como nós assim conhecemos e gostamos ainda hoje, não resta a menor dúvida, especialmente de seda, né? Apesar de que nos anos 1960, Emílio Pucci desenvolveu muitos tecidos sintéticos, Emilioforme principalmente, né? Ele desenvolveu, tá? Que inclusive, tá? Os tecidos sintéticos intensificam mais a própria cor, elas vibram mais, elas ficam mais intensas na sua tonalidade nos tecidos sintéticos do que na fibra natural, né? E aí Emílio Pucci vai cada vez mais, né, se identificar, né, e presente no mundo da moda. Vejam que atrás da bolsa, tá, é exatamente o batistério da Santa Maria dei Fiori, né, com a sua famosa, não que apareça aí, a Porta do Paraíso, considerada uma das portas mais lindas de todas as edificações de todos os tempos, banhada a ouro inclusive, né? Quem já foi a Florença possivelmente deva ter visitado. Quem não foi, vale a pena, porque é magnífico, é emocionante visitar, né, a Santa Maria, o campanário, o batistério, enfim, é uma aula de história da arte, um loco que todos devem experimentar dentro das suas possibilidades contemporâneas, né, associadas a esse momento um tanto quanto delicado, mas tudo há de passar, né? E Emílio Pucci fotografando pelas ruas de Florença, ele com suas modelos, né? Veja, ele sempre elegante, né? Jogando com essa proposta mais informal para ele mesmo e assim por diante. Mas, obviamente, ele também tinha um lado mais clássico, né? Como aqui nessa fotografia, ele com inúmeros dos seus lenços pendurados, né? Criando todo o entorno, toda essa realidade que nós vemos aí da fotografia, né? Enfim, e assim foi. E a década de 1960 foi exatamente o período no qual ele se impôs mundialmente. Vejam quem era modelo de Emílio Pucci, né? Marisa Berenson. Enfim, Marisa Berenson, neta de Elsa Schiaparelli, outro grande nome da moda italiana. Elsa Schiaparelli, que se fez via Paris, associando-se a Salvador Dalí, associando-se a Jean Cocteau e levando para a moda as premissas do surrealismo, né? Vejam as bolsas de Emílio Pucci, lógico, uma foto conceitual, né, com o seu famoso coque tangerina, como era chamado esse coque no alto da cabeça na década de 60, né? Um gatinho na lateral e um coque tangerina em cima. Então, Marisa Berenson, que era uma modelo, né? Enfim, hoje ela está normalmente presente nas primeiras filas dos desfiles, enfim, uma pessoa emblemática do mundo da moda, né? Ela como modelo de Emílio Pucci pelas ruas aí de vários lugares da Itália, né? Inclusive aqui Marisa Berenson também, porque Emílio Pucci também fez roupa de banho, posando em cap. Tá? Aqui é a própria Marisa Berenson, né? Então imagine, tá? Aqui também Marisa Berenson, nos anos 60, com uma roupa até um pouco, né, mais
limpa visualmente falando do que as estampas de Emílio Pucci, mas também é um design de Emílio Pucci, né? E que foi muito moda também nesse período, né? O Palazzo Pijama, né? Aqui não se sabe exatamente se é um Palazzo Pijama porque ele está sentado, mas possivelmente assim o seja. Palazzo Pijama foi uma outra identidade da moda italiana, né? Especialmente difundida por Irene de Galitzini, né? E isso um pouquinho antes, né? Ou seja, uma calça comprida, uma túnica que é muito chique para você receber visitas em casa. Receber de Palazzo Pijama ainda hoje tem, tá, um toque diferenciado na pessoa, na anfitriã, né? Então sabemos disso, né? E Emílio Pucci, se for um Palazzo Pijama estampado de Emílio Pucci, melhor ainda, né? Mas Emílio Pucci foi tão forte no mundo da moda que exatamente em 1966, tá, ele criou, tá, uniformes de aeromoças para a empresa aérea norte-americana Braniff Airways. Imagine, tá? Desenhado, calçado, o chapéu, as meias, a roupa, tudo por Emílio Pucci. Ele foi de um sucesso, de um reconhecimento, que há relatos de aeromoças que diziam assim, né? Acordamos em Nova York, né? E dormimos em Paris ou Roma. E como se não bastasse, né? Ainda usamos Emílio Pucci, né? Então há relatos de aeromoças que dizem isso, né? Então imagine, tá? As roupas da aeromoças, enfim, né? um capacete transparente, dando a ideia exatamente deste período da conquista espacial, lembrando que no finalzinho dos anos 50 a Rússia lança, tá, Vostok em 59, depois em 61 ela lança Sputnik. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, diz que vai chegar à Lua, e quando foi em julho de 1969, Apolo 11, né, a lunissa, ou seja, pousa em solo lunar, né? Enfim, então estava na década de 1960 presente, né, ou o comportamento da moda hippie, pé no chão, ou esse comportamento associado a essa moda espacial, com tecidos dos mais tecnológicos possíveis, né? Enfim, com a cabeça no espaço, né? Inclusive foi grande moda, cabelinho bem curtinho, ou perucas, né, para lembrar os capacetes dos astronautas nesta briga da conquista espacial entre as duas grandes potências de então, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada pela Rússia, e Estados Unidos, né? Enfim, e aqui ele continuou desenhando roupas, não só de aeromoça, mas de recepcionista de balcão, especialmente para Braniff Airways, né? Mas Emílio Pucci foi muito além do que as roupas, né? Desenhou tapetes, como aqui nós vemos nessa imagem, né? Esse aqui é mas desenhou inúmeros tapetes, desenhou óculos também, tá? Dentro da linguagem dos óculos, até muito associado, nós conhecemos aqui como os óculos de Jacqueline Kennedy, né? Enfim, Jacqueline Kennedy tinha os seus olhos muito separados, né? E esses óculos bem redondos, né, disfarçavam um pouco essa distância grande que naturalmente Jacqueline tinha entre os dois olhos, né? E passou a ser aí os óculos Jacqueline Kennedy, né? Enfim, mas dentro deste design também o Emílio Pucci, que na armação, como nós vemos, com seus respectivos motivos coloridos de estamparia. Desenhou gravatas para o masculino, desenhou camisas aí ele mesmo, usando uma camisa que ele desenhou, né? Enfim, então Emílio Pucci foi realmente assim uma referência, um ícone na moda, né, na sua condição de pessoa viva, e a marca Pucci, né, hoje é uma marca de reconhecimento internacional dentro da história da moda, não só da Itália, mas da história da moda mundial. E personalidades aí ao longo dos tempos que usaram roupas de Emílio Pucci, né? Elizabeth Taylor, como nós vemos aqui nessa imagem, né? Enfim, também usando não só as suas magníficas joias, mas roupas assinadas por Emílio Pucci, né? Jacqueline Kennedy Onassis, e essa usou várias, existem várias fotos de Jacqueline com várias roupas distintas assinadas aí por Emílio Pucci, como essa outra aqui que eu mostro, que também é um vestido de Emílio Pucci. Olha os óculos, né, com essa identidade de ser bem redondos e grandes, né, para esconder um pouco a distância dos seus olhos, né? Além dos lenços, né? Aqui dá para ver como a distância entre os olhos dela de fato era maior. E Jacqueline usava também muitos lenços Emílio Pucci, né, que também já era tradição da casa, né? Marilyn Monroe também foi clicada com roupas de Emílio Pucci, não resta a menor dúvida, como nós estamos vendo aqui, né? E olha que curioso, né?
Um desfile de Emílio Pucci, quem está na plateia? Simplesmente Salvador Dalí e sua esposa Gala. Um prestígio considerável, né? Tendo, né, uma grande referência, Salvador Dalí, né, a esse tempo era enfim, né, disputava com Picasso, né, porque Picasso também vai viver até nos anos 70, né, quais eram os dois maiores artistas vivos da época. Com a morte de Picasso, Salvador Dalí passou a ser o principal artista vivo da sua época, né, e ele com a sua amadíssima esposa nos anos 60, né, vendo um desfile aí de Emílio Pucci. Mais adiante, nos anos 80, nós vamos ter Madonna usando Emílio Pucci, né. Enfim, então veja que é prestígio para as pessoas mais badaladas, né, usarem Emílio Pucci, não resta a menor dúvida, com as suas estampas coloridas, geométricas ou orgânicas, né? Voltando, eu cheguei até aqui para falar de Madonna, já nos anos 80, mas voltando um pouco. Então, Emílio Pucci, olha aqui as aeromoças usando meias estampadas feitas por Emílio Pucci, né? Mais do que meias, os famosos leotard, né, ou esses leggings de corpo inteiro, digamos assim, ou mesmo que fosse um legging e uma blusa, também estampada de Emílio Pucci, né? O sucesso de Emílio Pucci foi tão grande, que no ano de 1971, ele foi convidado pela NASA para desenvolver o emblema do Apollo 15, que é este que aqui está, né? Aí no vermelho, branco e azul, das cores da bandeira italiana, mas desenhada, das cores da bandeira americana, desculpa, né? Desenhado por um italiano que foi Emílio Pucci, né? Imagine o prestígio de Emílio Pucci nesse intervalo de tempo, né? Enfim, nos anos 80, com a idade um pouco mais avançada, quem assume a casa Pucci foi exatamente a sua filha. Aí ele teve 2 filhos, né? E Laudômia Pucci assumiu aí a sua casa, né? Há um fato muito curioso que o Serginho, né, a quem eu agradeço muito, falou assim: João, conte isso, que eu falei para ele, que certa vez eu fui dar uma palestra sobre Emílio Pucci aqui em São Paulo para a abertura da sua loja, né, lá na Daslu, né? E, enfim, né, Eliana Tranquese tinha me convidado para fazer uma palestra, eu fiz e eu não sabia que Laudômia Pucci estava presente na primeira fila, né? Enfim, eu pronto lá para a palestra, quem chega é a própria Laudômia. Eu falei, bem, seja o que Deus quiser, né? E dei a palestra, né? Enfim, falando essas coisas todas que eu comento com vocês e outras coisas mais, né? Enfim, quando terminou, ela pediu a palavra, enfim, a filha de Emílio Pucci, que era a palavra, falou, né? Ela agradeceu e disse assim: nunca ninguém falou com tanto respeito e carinho ao trabalho do meu pai como você. Você está convidado a passar um final de semana comigo no Palácio Pucci em Florença. Eu agradeci, muito obrigado, né? Enfim, mas eu não fui ao Palácio Pucci, né, em Florença, né? Mas Laudômia me convidou e Sérgio falou assim: conte isso, que isso aí é muito interessante, né? De fato, né, eu fiquei muito feliz com essa realidade dela, né? Enfim, e aí, né, a casa foi se adaptando aos tempos, até que no ano de 2002 até 2005, quem é convidado para desenhar Emílio Pucci? Lacroix. Então, Lacroix, que também é intenso, né, em cores, em estampas, ele vai dar uma cara nova para a casa Emílio Pucci, né? Não resta a menor dúvida, ficou lá um bom tempo, né? Atualizou-se, vejam que exatamente em 2013 a casa Pucci fez um figurino para Beyoncé, ou seja, associado ainda a essa realidade dos grandes ídolos da moda, da música, né, da pop music, associados ao universo da moda, né? E como o nosso tempo aqui já está terminando, né, imagine, tá? Veja, tá? Cadeiras com design atuais, porque a casa Emílio Pucci não faz só as roupas femininas, né, mas faz objetos em geral, né? Gravatas, tênis, né? Aqui cadeiras, no caso com as estampas, esses tênis maravilhosos, super contemporâneos, assinados aí pela Casa Pucci, como nós aqui assim o vemos, né? Enfim, tá? E dentro dessa linguagem super atual dos tênis, como se fosse quase uma meia, né? E agora, né, para concluir de fato, eu trouxe 2 imagens aqui da coleção Resort de Emílio Pucci para 2020. Ou seja, continua com a linguagem de cor, continua com a linguagem de estampas, o que sempre foi característico da própria marca, né? E assim eu trouxe essa imagem e essa outra, né? Veja, né, com a estampa, né, que fica lindo, não só a parte de baixo como a parte de cima também estampado, sapato estampado dentro dessa harmonia, né, da própria estampa, né? E assim, meus caros, eu deixo esse recado sobre Emílio Pucci, né?
Agradeço aí a vocês, vou voltar a imagem aqui maior, né? E vou ver algumas perguntas que tenham chegado aqui. Eu percebo que chegou alguma, né? Temos aí uns 5 a 10 minutos de perguntas, né? Antes que caia o nosso tempo e não dê para ficar gravado esse bate-papo aqui sobre Emílio Pucci, né? Ou quase, nem chegou a ser um bate-papo por enquanto, que eu falei compulsivamente o tempo todo, né? Mas vamos ver algumas perguntas que tenham chegado aqui, né? Vamos lá, deixe-me clicar aqui na interrogação. Muito bem, né? Meu design de estilo, né, eu sei que é de Belo Horizonte, pergunta, foi a mesma repórter que viu o New Look, a roupa de Skid Pucci? Não foi a mesma jornalista, né, que viu, né? Mas, enfim, foi da mesma revista, né? Deixa-me ver outra, né? Você arrasa, João Fabuloso, acompanhando. Muito obrigado. Aqui nem é pergunta, né? Mas, enfim, muito obrigado, né? O Leonardo se inspirou em Emílio Pucci? Não resta a menor dúvida. Esse nome da moda francesa contemporânea, né? O que diferencia especialmente o trabalho de Leonardo é que ele usa cores mais suaves, as cores especialmente em tons médios, em tons pastel. Tá? Mas tem uma linguagem muito próxima, não resta a menor dúvida que Leonardo bebe na fonte de Emílio Pucci, sim. Tá? Enfim, né? A pergunta que não quer calar, qual a sua opinião sobre a alta moda após Covid-19, né? Eu não sei, eu acho que não sabemos, existem especulações das possibilidades do comportamento criativo, comportamento de consumo da moda, mas eu acho que o tempo dirá. As coisas vão mudar, né? Eu acredito que sim, tá? Imagine, tá? Já falei algumas vezes em alguma das minhas lives, ou até já que estou falando tanto de Itália, uma frase que eu gosto muito de usar dos romanos, uma frase de mais de 2000 anos atrás, que os romanos já usavam, imagine, tá? Mais de 2000 anos já pensavam dessa forma, né? Em latim é non nova, sed novi, que traduzindo para a língua portuguesa é não novo, mas de uma maneira nova. Então eu acho que nós estamos aí, tá? Encontrando um novo caminho para exatamente aquilo que existe, que são as roupas, processo criativo, processo têxtil, processo de consumo. Vai mudar, tá? Possivelmente sim. Agora, como virá, como será, né, eu não sei, tá? Eu sou muito mais ligado à área de história, que é passado, né, e não exatamente, né, apesar de eu gostar de saber das tendências, né, mas eu acho que isso está muito mais a cargo da área da sociologia, da área do comportamento. Mas moda dialoga com isso, tá? Existem possibilidades aí de ter uma euforia, existe possibilidade de ser um retorno às coisas mais clássicas, também existe, né? Existe a possibilidade de um certo romantismo e cores mais claras em função de um alívio, né, do momento pós-Covid-19, existe. Então, são inúmeras especulações que o próprio tempo há de confirmar o que possivelmente é o que vai realmente acontecer, né? Enfim, né? Enfim. Deixa-me ver aqui. A filha trouxe algo novo, né? A Laudômia Pucci, ela deu exatamente uma cara atualizada, porque essas casas, né, que já são presentes no mundo da moda, elas precisam manter a identidade, que é uma característica do universo do luxo, tá? A relação com a tradição. Então, tá, imagine, se você pega qualquer outra casa de um grande nome da moda que tenha um bom tempo no mercado, as coisas são super atualizadas, né? Como no caso da Pucci, imagine, veja as cadeiras com design contemporâneo, o tênis com design contemporâneo, mas não precisava daquela etiqueta escrito Pucci ou Emílio Pucci, porque você identificaria. Enfim, então é preciso atualizar-se aos tempos, né? E manter a tradição. Então, quando Laudômia entra nos anos 80, ela começa a se atualizar, né? Não é à toa que ela vai trazer o próprio Lacroix, porque no início dos anos 2000, né, porcentagem da marca Pucci foi comprada pelo grupo LVMH.
Então ainda existe essa parceria de ordem comercial, pertencer a um grande grupo financeiro, né? E obviamente que as estratégias são discutidas, né? E, né, resultantes aí de uma nova realidade, né? Então Laudômia trouxe uma atualização aos tempos, né, da proposta, muito mais de moda que Emílio Pucci deixou, e sendo verdadeiramente uma proposta de estilo, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, né? Alguém da família Pucci ainda envolvida com a marca, tá? Apesar da porcentagem maior pertencer ao grupo LVMH, tá? Eu não posso responder com precisão, tá? Mas eu creio, tá, que a própria família Pucci ainda tenha uma porcentagem. Não tenho certeza, tá? Mas eu creio que sim. Isso precisaria ser verificado, talvez tenha sido uma falha minha nem verificar isso, prevendo que pudesse acontecer essa pergunta, né? Mas mesmo sendo de outro grupo, eles fazem questão de manter, tá, essa realidade, que o próprio Lacroix, quando para lá foi, né, já era do grupo LVMH, né, e Lacroix foi nos arquivos da identidade de Emílio Pucci para poder fazer as suas respectivas coleções, né? Ou seja, tá? Então isso aí ainda tem, de certa forma, uma grande parte da própria família que tem um significativo vínculo, né? Enfim, né? A moda Pucci não virou muito carnavalesca? Não, eu não considero, não, né? Eu talvez possa até adjetivar de uma outra maneira, que é uma moda intensa, uma moda barroca, tá? Porque, de certa forma, a moda italiana tem uma referência de intensidade. Isso não só em Emílio Pucci, né? Se nós pegamos outros grandes nomes de outras épocas e até mesmo os atuais, dando uma cara nova ao comportamento de moda, né, eles são muito intensos. Vale lembrar que o barroco foi um padrão estético que surgiu em Roma. Então, isso está presente no DNA cultural deles, né? O barroco é uma resposta, né, à realidade da reforma protestante, que a Igreja Católica vai se reunir na cidade de Trento, no Concílio de Trento, né, isso aí em meados do século XVI, e vai determinar as novas regras da igreja, né? E vai fundar, exatamente, vai ser Inácio de Loyola que vai fundar a Companhia de Jesus, cujos membros são jesuítas, para, tá, a igreja, tá, atualizar-se aos tempos, né? Não só uma reforma estética da aparência da igreja, mas de fato uma atualização às questões espirituais. Não é mudança, porque existem os dogmas que não mudam, mas atualização aos tempos, né? E catequizar os novos povos recém-descobertos, né, que éramos nós aqui do lado de cá do Atlântico. Portanto, não só nós brasileiros, como os italianos, né, e como aqueles países que têm uma tradição de cultura latina, são intensos. Então, a América espanhola e a América portuguesa intensamente presentes dentro dessa proposta do barroquismo, né? Até mesmo Portugal, Itália e até mesmo a França. A França foi intensa e a França ainda é intensa nos ornamentos, com uma outra linguagem, não resta a menor dúvida, mas o francês também se enfeita muito, né? E a resposta do barroquismo via Emílio Pucci foi especialmente via cores, via estampas, né? De certa forma, a roupa tem até uma certa limpeza, uma calça, uma túnica, um vestido, né? Na forma. É o mesmo caso de Schiaparelli. Schiaparelli não se preocupava muito com a forma, mas com a ornamentação, com a complementação da forma, tá? Então eu acho, tá, que, não sei se seria a palavra mais adequada, carnavalesca, que pode parecer pejorativo, né? E lembrando, tá, que se a pessoa que escreveu assim o quer, né, que o Carnaval de Veneza é tão famoso quanto o Carnaval carioca. Então tem esse grande diálogo de Brasil e Itália com essas intensidades, que eu assim acho melhor ser chamado aí de barroquismos, né? Não sou dono de uma verdade, mas tenho direito a ter uma opinião.
Poderia, por favor, indicar livros, biografias sobre os grandes costumes? Nossa, existem muitos, tá? Existem até livros traduzidos para a língua portuguesa, mas especialmente em língua inglesa, língua francesa e língua italiana, tem em quantidade, né? Fica difícil falar um nome aqui, ou dois ou três, sendo que há uma quantidade imensa desses títulos aí relacionados à história da moda, ou especificamente dos próprios costureiros, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui esse de Emílio Pucci, entre inúmeros outros, né? Numa biblioteca, né, imensa, né? Mas muito bem, né? Eu acho que não tem mais perguntas, não, tá? Enfim, pelo menos não aparece, tá? Ah, tem uma outra aqui, poderia indicar biografias, casos, enfim, livros, eu acabei de responder, né? Livros e biografias de grandes nomes, Pucci, Gucci, enfim, tá? Existem, até mesmo nas próprias casas de moda, elas costumam ter esses livros, né? Que podem ser comercializados, que sejam livros biográficos de cada um dos representantes aí do nome da própria casa, né? Enfim, eu acho que não tem mais, né? Enfim, é essa daqui que eu acabei de clicar. Meus caros, né? Nós estamos aqui, tá? A 5 minutos do nosso término. Eu gostaria aqui de agradecer, né? Presencialmente, né, publicamente, ao Shopping Cidade Jardim, na pessoa do Bruno Astuto, na pessoa do Sérgio Amaral, o Serginho, que sempre me ajuda aqui, João, aperta o tal botão, João, aperta o outro, para a gente poder entrar no ar, né? Enfim, toda a equipe do Shopping, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, lembrando que na quinta-feira, depois de amanhã, no dia 7, às 15 horas, temos aí uma aula live, ou live aula, se é que assim pode ser considerada, exatamente sobre Louis Vuitton, tá? Muito obrigado, exatamente pelo Instagram do Shopping Cidade Jardim, tá bom? Então agradeço a presença de todos, aqueles que participaram, a toda a equipe do Shopping, né? E eu vou encerrar para não cair, né? E dar tempo de ficar gravado, tá? Muitíssimo obrigado a todos vocês, a todos que participaram e até quinta-feira. Tchau, obrigado.